Olá! Olá a todos! Bem-vindos à aula 20. Hoje vamos falar dos artigos 32 ao 34. Vocês podem falar assim, ué, cadê o pessoal? Gente, a aula eu gravei, mas deu um bug ali e aí eu preferi regravar essa aula aqui para quem está no YouTube, tá? Porque para ter uma aula boa, de qualidade. Então, vamos que vamos. É vocês hoje. Então, ó, animação, porque vamos falar sobre ensino fundamental. Então, se você vai prestar concurso público para o ensino fundamental, vamos entender o que a LDB fala sobre os artigos do ensino fundamental. Vamos lá! Iniciando, então, o artigo 32, a seção 3 do ensino fundamental. O artigo 32 vai dizer que o ensino fundamental ele é obrigatório. Óbvio, né? A gente sabe que o ensino é obrigatório desde os 4 anos. Os pais têm que matricular os seus filhos a partir dos 4 anos. Então, o ensino fundamental passa o ensino obrigatório passa a ser a partir dos 4 anos. O ensino fundamental, ele continua sendo obrigatório e o médio também, tá certo? Então, o ensino fundamental, ele é obrigatório, com duração de 9 anos. Atenção aqui, que a banca vai tentar te pegar. Porque essa é uma redação de 2006. Antes, o ensino fundamental ia até a 8ª série. Eu sou da época que ia até a 8ª série. Mas aí isso mudou em 2006, né? Porque antes era obrigatório somente o ensino fundamental. Antes dessa redação aqui, tá? Somente o ensino fundamental era obrigatório. A pré-escola, a educação infantil não era obrigatório. Então a criança entrava na escola com 7 anos para com 7 anos começar a alfabetização muito tardia. Então teve essa mudança aí que antecipou. A criança agora entra com 4 anos, 4, 5 anos começa ali a alfabetizar para concretizar a alfabetização no ensino fundamental, tá certo? Então, hoje tem essa duração de 9 anos que vai do primeiro ano do ensino fundamental ao 9º ano do ensino fundamental. E ele é gratuito nas escolas públicas. Iniciando com 6 anos de idade. Aquele esqueminha que eu faço desde o começo das nossas aulas. Vamos lá. A educação ela tem 3 etapas. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, ela tem a creche, que vai de 0 a 3 anos, e a pré-escola de 4 e 5 anos. O ensino fundamental dos 6 aos 14 anos, e ensino médio do 15 aos 17 anos. Beleza? Então, o ensino fundamental, vou até colocar aqui, ó, em outra cor, ele inicia com 6 anos. Que é aqui que tá falando, ó, inicia com 6 anos de idade. E tem por objetivo formar a formação básica do cidadão. E aí a gente vai ver dentro do artigo 32 vários incisos que vai dizer o que é essa formação básica, o que precisa ensinar para esses jovens que eles têm que ter essa formação básica, tá certo? Formação básica para quê? Para que desenvolva conhecimento, habilidades, e isso tudo a gente vai ver. Então, ó, trouxe aqui o esqueminha para ficar mais fácil. Ensino fundamental, ele é obrigatório, com duração de 9 anos, primeiro ao 9º ano, gratuito em escolas públicas, tem o seu início com 6 anos, como vimos aqui, e o objetivo de uma formação básica do cidadão.
Beleza? Vamos aqui, primeira questãozinha, ó. O ensino fundamental, ele é obrigatório. Tem duração de 9 anos, primeiro ao nono ano. Ele é gratuito nas escolas públicas e inicia-se com quantos anos? 4 anos? 5, 6, 7 ou 8 anos? Com os quantos anos inicia o ensino fundamental? Fiz aquele esqueminha agora há pouco, né? Vamos lá. Educação. Opa, tô doida aqui. Gente, tá de manhã. Eu não presto muito para de manhã, não. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ah, eu sou da noite. Eu fico assim, ó, muito mais acordada à noite. Então, eu vou precisar da sua ajuda hoje. Vamos lá, educação infantil. Tem a creche, que vai de 0 a 3, e a pré-escola de 4 a 5, o ensino fundamental de 6 a 14 e o ensino médio de 15 a 17. Beleza? Pegou, pegou? Ó, esqueminha aqui, que isso daqui tem que decorar. Ah, eu vou para o meu concurso público lá no dia da prova e não decorei isso. Decora. Decora que esse esqueminha é vida. Então, ó, inicia com 6 anos. Bora! Deixa eu mudar de cor, que esse verde aqui, não sei, eu gosto do vermelho. Vamos entender que o que é fundamental, essencial para a criança, né, o jovem que está no ensino fundamental, aprender. E aí vamos ver tudo que é essencial. Primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como objetivo básico o pleno domínio da leitura, da escrita ou do cálculo. Óbvio! Fala para mim um ser que viva bem sem saber ler, sem saber escrever e sem saber calcular. Não dá. Não dá certo, não. É fundamental saber ler, escrever e calcular. E quando eu falo isso, né, até no próprio livro do Moacir Caneiro, ele afirma que, ó, vamos lá, tem vários tipos de leitura, né? Às vezes, tem muita gente que lê, sabe ler, mas ele não entende o que está lendo. E aí, isso a gente precisa mudar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa melhorar com que essa criança, esses jovens, saiam do ensino fundamental compreendendo o que eles estão lendo. Uma leitura de qualidade, uma leitura boa, uma escrita mais aprofundada, né? Uma escrita mais elaborada. O cálculo, que a criança saiba resolver problemas, melhorar o seu raciocínio lógico, ir no mercado e fazer a continha lá de cabeça. É isso que a gente precisa desenvolver, beleza? Leitura, escrita e cálculo básico, básico para formar um bom cidadão. Segundo, é só ler, escrever e calcular. Não, tem mais. Vamos lá. Compreensão do ambiente natural e social do sistema político e da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Ou seja, tem que compreender o mundo em que se vive, né? Tem que compreender o ambiente natural, tem que compreender a natureza, os rios, os mares, as plantas, os animais. Tem que compreender o ambiente social, como funciona uma sociedade, uma comunidade, a família. Tem que compreender o sistema político. Nós vivemos num país democrático. Temos que entender como funcionam as leis, os seus direitos, os seus deveres, as eleições. Temos que entender sobre tecnologia, entender que isso daqui, ó, celular, as redes sociais, tudo isso influencia diretamente na nossa vida. Tem que entender também sobre as artes, desenvolver essas habilidades de dança, de teatro, de cultura. Tem que desenvolver também os valores da sociedade, o respeito, a solidariedade, a convivência humana, a cidadania. Tudo isso tem que fazer com que o aluno desenvolva, compreenda no ensino fundamental. 3.
o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de virtudes e valores. Ó, esse daqui, ó, já estou falando para vocês, cai muito. Cai é muito aqui. O que que tem que fazer? O aluno, ele tem que desenvolver o quê? Os conhecimentos, as disciplinas que eles têm. Português, matemática, ciências, biologia. Tem que desenvolver esses conhecimentos. Tem que desenvolver as habilidades, saber pegar aquilo que a gente aprende na teoria e colocar na prática. Habilidade de comunicação, habilidade de argumentação. Qual é a sua habilidade? Qual é a sua habilidade? Você sabe qual é a habilidade que você tem? Isso daí você já tem que, ó, saber desde lá do ensino fundamental e ir desenvolvendo ela para a vida adulta, tá? Bora! Então, ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, ou seja, ter respeito, solidariedade, responsabilidade. Ó, deu para entender? Palavrinha-chave aqui, ó. Chave, ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Chave. É. Já tomou seu café? Eu falei que tá de manhã, né? Tá de manhã, eu tomei assim ainda. Só na base do café. Pegou seu café, tomou seu café, vamos? Pegou essa dica? Chave, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Artigo 32, inciso 3. Cai muito. Vamos lá. Sobre o ensino fundamental obrigatório de 9 anos de duração, garantido na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição do conhecimento e habilidades e formação de passividade e valores. 2. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 3. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. E aí, gente, qual está correto? Vamos lá? Pausa aí se você não conseguiu fazer e aí volta aqui comigo. Vou fazendo, senão essa aula vai ficar 3 horas de aula. O desenvolvimento da capacidade da aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades. Formação de passividade e valores. É passivo? Ah, o estudante tem que ser passivo? Não, né, gente? É atitudes. E valores, ó, aqui a chave, ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E aí? Eu falei, o que que eu falei que cai? Eu não falei? Quando eu falo, eu falo. Isso aqui, ó, então tá errado. Falso. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo com meios básicos o pleno domínio da leitura? Sim. Da escrita? Sim. Dos cálculos? Sim. Perfeito. E a compreensão do ambiente natural e social? Compreensão do ambiente natural, social, sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Perfeito também. Então, ó, 2 e 3. 2 e 3, letra A. Próximo, 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Isso daqui eu falo desde o começo do curso, que a escola tem que criar o quê? Vínculo com a família. Fundamental. Tem que ter esse fortalecimento, um vínculo familiar. Por quê? Porque o primeiro espaço de aprendizagem que uma criança tem é com a família.
É dentro de casa que a criança vai construir a sua identidade, que ela vai se sentir mais segura, que vai aprender os valores, tá? Então, essa parceria escola com a família, ela é essencial. Para quê? Para o equilíbrio emocional da criança. Porque, gente, se essa criança não tiver equilibrada emocionalmente, isso daí vai prejudicar e muito no processo de aprendizagem dela, tá? Então, tem que ter esse vínculo, esse cuidado, esse olhar com a família. E óbvio, né? Além da família, a gente tem que fortalecer a solidariedade, a tolerância. Se a gente tem família unida, solidariedade, mais tolerância, o que a gente consegue? Uma vida social equilibrada, que posso dizer que as coisas estão doidas, né? Isso daqui a gente precisa ir muito. Ah, bora tomar um cafezinho. Tá acabando meu café. Hum, tomar de golinho em golinho. Bora para outra questão? Conforme previsto o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases, o ensino fundamental, ó, artigo 32, ensino fundamental, deve se iniciar aos 6 anos de idade, certo? Certo. E visa a formação básica do cidadão. Isso aqui. Qual é o objetivo da escola? Formar um bom cidadão. Com isto, analise as afirmativas abaixo, classifique-as como verdadeiras ou falsas. O ensino fundamental terá como objetivo a formação básica do cidadão, alcançado mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo. 2. O enfraquecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. 3. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. E aí, gente, qual que está correto? Pausa aí o vídeo e aí você volta aqui comigo. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e dos cálculos, perfeito. Ler, escrever e calcular, né? Agora, 2. O enfraquecimento dos vínculos da família. Enfraquecimento, não. É o que? É o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, isso daqui está falso, porque não é enfraquecimento, é o fortalecimento. E 3, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Isso também está certo. Então, ficou VFV, VFV, VFV. Aonde está você? Lá, VFV. Vamos lá? Continuando. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? É facultado, é opcional, tá? Quando fala facultativo, facultado, quer dizer que é opcional. É opcional o quê? O sistema de ensino, presta atenção aqui, é o sistema de ensino que vai decidir, tá? É opção dele, se o ensino fundamental será em ciclos. É ele que vai decidir se vai ser em ciclos ou não. Vocês lembram o que é em ciclos? A gente já falou sobre isso, mas vou recapitular aqui com vocês. Ó, ciclos é quando o período é mais longo, tá? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu estudava em 1900 e bolinha, eu estudava no SESI. Na época que eu estudava era da primeira série ao 8º ano, então pode ser que tenha mudado
muitas coisas por lá, mas eles trabalhavam com ciclo, tá? Então, era da seguinte forma: tinha a primeira série, segunda série, formava um ciclo. Terceira série com a quarta série formava outro ciclo. Aí vinha o quinto, sexto e o sétimo e oitavo. Gente, isso daqui é na época antes de 2006, né, das mudanças que ocorreram. Hoje vai até o nono ano, pelo amor de Deus. Mas naquela época, isso daqui que eu quero mostrar para vocês, os ciclos, como funciona. A criança, ela estudava o primeiro ano e o segundo ano em um único ciclo. A professora ia acompanhando o desenvolvimento dessa criança em duração de 2 anos. Então, ela via que, às vezes essa criança aqui, ela tem uma maior dificuldade em matemática. Mas com o tempo, ela foi se desenvolvendo. Então, dá um tempo maior para os professores conseguirem observar o desenvolvimento dessa criança. A criança também não fica com aquele desespero de todo final de ano, se vai repetir, se vai entrar de recuperação, se vai, né? Porque tem esse desespero aí. Todo ano, chega no final do ano, a criança até soa. Ai, não sei se eu vou passar de ano ou não. Então, no ciclo é dessa forma. A criança não fica tão nervosa, o professor tem mais tempo de acompanhar esse desenvolvimento e o foco principal do ciclo é a estrutura, é o tempo com essas etapas, tá? Então, até mesmo, gente, o parâmetro curricular nacional, ele recomenda que trabalhem com esses ciclos, dessa forma em ciclos, tá? Mas isso quem vai decidir é quem? O sistema de ensino. É o sistema de ensino que vai decidir se vai ser por ciclos ou não. Tá certo? Dois. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizarão. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar o ensino fundamental, no ensino fundamental, regime de progressão continuada. O que está querendo dizer aqui? Vamos por partes, porque senão a gente se perde, tá? Ó, aquele estabelecimento, aquela escola que utiliza a progressão regular por série, aquela que repete todos os anos, tá? Primeiro ano, aí tem a prova para ver se vai passar para o ano seguinte. Aí no final do ano tem que ver se vai passar. Essa é por série. É o que é normal. A gente já está acostumado a ver, tá? Se chama progressão regular por série. Essa instituição que está por série, ela pode anotar. Presta atenção, no ensino fundamental, isso daqui, ó, no ensino fundamental. O regime de progressão continuada. E o que é isso, progressão continuada? Quando o aluno está com dificuldade, ele passa de ano. Esse é o regime de progressão continuada. E aí, o que fazem com esse aluno? Mesmo com ele tem uma dificuldade, mas deixa passar de ano. O aluno faz uma recuperação continuada. Então, esse aluno vai tendo aulas de reforço, tá? E essa é a progressão continuada. É uma recuperação. Só que eu quero que vocês entendam. Qual que é o foco do ciclo? O foco é o tempo e essa estrutura. Esse é o ciclo. Agora, o foco da progressão continuada é a avaliação e acompanhamento. Então, agora eu vou falar algo particular, tá? O que eu penso. Não é nada que a LDB fala ou que grandes autores falam. Algo que eu penso. Que eu acho que se for para ter uma progressão continuada, que seja então por ciclo. Porque por ciclo é mais organizado.
tá? Esse é o meu entendimento, que por ciclo tá ali, o professor, ele já vai se preparando, ele já sabe a forma que é, ele já vai se organizando dessa forma. Agora, a progressão continuada já vai dando recuperação, vai dando... Eu, particularmente, estou falando minha opinião, não concordo. Acho que tem que ser. Então, se for para ter isso, vai todo mundo para ciclo. Todo mundo, vamos reestruturar isso daí, vamos fazer tudo por ciclo. Minha opinião, né? Pode ser que vocês tenham opinião diferente, coloque aqui no comentário, que é legal a gente debater essas opiniões aí. Mas por que eles fazem isso, né? Dessa forma, dessa. Por que eles adotaram esse regime de progressão continuada? Para evitar as repetições, as repetências desnecessárias, para diminuir a evasão escolar, tá certo? Então, tem isso daí, por isso que criou esse regime de progressão continuada. Mas aí a gente vê, né, o que está acontecendo hoje? A galera tá vindo nessa progressão continuada, chega no 9º ano e não sabe. Mesmo essa recuperação continuada não está dando certo. Então, eu acho que esse parágrafo, isso de progressão continuada, tinha que rever um pouco mais. Vamos lá. Sem prejuízo de avaliação do processo de ensino de aprendizagem, observar as normas dos respectivos sistemas de ensino. Ou seja, se for fazer isso, né, de progressão continuada, tem que respeitar as normas do sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Óbvio. Moramos no Brasil, qual a língua que a gente fala? Português. Então, o ensino tem que ser ministrado na nossa língua. Mas, assegurada às comunidades indígenas a utilização da língua materna. E também os processos próprios de aprendizagem, ou seja, essas comunidades indígenas, eles vão ter a língua portuguesa e também vão colocar a língua materna deles, eles vão aprender o português e a própria língua. E também o próprio jeito de ensinar, né? As diferentes formas de ensinar. E para que serve esse parágrafo 3º? Para respeitar essa identidade cultural, a diversidade de aprendizagem, tá certo? Isso daqui é bem legal e bem interessante e importante. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Bom, aqui ele já fala, né? Aqui a LDB, ela fala, olha, o ensino fundamental, ele vai será, usa até será presencial. O ensino fundamental será presencial. E por que eles afirmam tanto, né? Tem que ser presencial. Porque acreditam que tem que ter essa convivência humana, interação social, ter um acompanhamento direto com o professor. Então, por isso que falam que tem que ser um ensino presencial. Pode ter, sim, o ensino à distância em 2 casos. Primeiro, complementação da aprendizagem, aulas de reforço, né? Aulas particulares, pode ser à distância, ou em situações emergenciais, que a gente viu na pandemia. Na pandemia, a gente teve ali um ensino à distância. Mas só esses 2 casos. E aqui ainda reforça, né? O ensino fundamental será presencial. Então, essa ideia do homeschool, que eu particularmente acho bacana, acho legal, você já vê que aqui a LDB já barra. Parágrafo 5. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Vamos explicar aqui rapidinho. Então, ó, no ensino fundamental,
vai ser obrigatório ter no currículo o conteúdos falando sobre os direitos das crianças e do adolescente, sendo baseados no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é essa lei aqui, ó, o ECA. E vai ser, então, vão produzir e distribuir materiais didáticos adequados à idade da criança. É isso que está falando no parágrafo 5. Parágrafo 6º, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. O que são símbolos nacionais? É o hino, é a bandeira, é o brasão, é o selo nacional, tudo isso vai ser ensinado no ensino fundamental, mas como um conteúdo transversal, ou seja, ele vai percorrer todas as disciplinas, não vai ter uma única disciplina que vai tratar sobre este assunto. Todas as disciplinas vão tratar sobre os símbolos nacionais. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui. E essa aula eu acabei esquecendo de marcar. Eu não sei qual questão nós estamos. Mas, ó, leia a afirmativa abaixo, verdadeiro ou falso, sobre a educação do ensino fundamental. O ensino fundamental será facultativo até os 7 anos de idade? 7. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Gente, pausa aí, tenta responder e volta aqui comigo. Vamos lá. O ensino fundamental é facultativo? O ensino fundamental é facultativo? Tá totalmente errado aqui. Ele é obrigatório. Até os 7 anos, não, ele é obrigatório e inicia com 6 anos, tá? Então, essa daqui está falsa. Se está falsa, a gente já corta essa e já corta essa. É facultado o sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos? Sim, o sistema de ensino que vai decidir se o ensino fundamental vai ser em ciclos. Então, essa daqui está perfeita, correta. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas que vão poder utilizar sua língua materna e seus próprios processos de aprendizagem. Perfeito também. FVV. FVV. Letra B. Artigo 33. Vamos? Estão morrendo? Morre não! Bora! Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa. Ó, artigo 33, já anota aí que fala sobre ensino religioso. Ele é de matrícula facultativa, ou seja, os pais, os responsáveis que vai decidir se o filho vai ou não participar dessas aulas aí de ensino religioso. É parte integrante da formação básica do cidadão. Olha isso aqui, a LDB já afirma que o ensino religioso, ele faz parte da formação básica do cidadão. Por quê? Porque, gente, a religião, ela influencia e muito na vida da pessoa, na convivência, na vida social, na cultura, na história. Então, realmente, ela faz parte dessa formação básica do cidadão e constitui a disciplina dos horários normais, ou seja, acontece dentro da grade regular da escola, nas escolas públicas, no ensino fundamental, assegurado o respeito da diversidade cultural, religiosa no Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, a gente já entendeu. Vamos estudar aqui esse esqueminha, ó. O ensino religioso, ele tem uma matrícula facultativa. Os pais, eles vão decidir se o seu filho vai ou não participar desse ensino religioso. Essas aulas vão acontecer nos horários normais das escolas públicas e
realmente tem essa formação básica do cidadão, porque tem essa influência. Mas aí vem o caso aqui, ó. Tem que ter o respeito. Respeito a duas coisas: a esse pluralismo de crenças, tá? Essa diversidade cultural e religiosa do Brasil, ou seja, pluralismo de crenças, e tem que ser vedado o proselitismo. Não pode ter conversão, tá? Ninguém pode converter ninguém, não. É isso que fala o artigo 33. Beleza? Deu para entender? Parágrafo 1º, continuando, ó, continuando sobre o ensino religioso. Os sistemas de ensino regulamentarão os processos para definição de conteúdos de ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão de professor. Gente, as minhas setinhas, caraca, não sei fazer setinha bonitinha, não. Coisa horrorosa é essa? Vou apagar aqui. Bom, o que que tá querendo dizer? Deixa eu beber mais um pouquinho de café. Gente, eu adoro café gelado. Agora acabou. Acabou meu café, bora. Parágrafo 1º. Sistema de ensino. É o sistema de ensino. Ele vai decidir, tá? Vai definir, melhor, né? Vai definir os conteúdos que vão ser ensinados no ensino religioso. E também ele vai estabelecer regras, normas sobre quem vai lecionar, quem vai ensinar o ensino religioso e como que vai ser essa contratação do professor. Tá certo? Parágrafo 2º, continuando. O sistema do ensino, o sistema de ensino, os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definir o que? O conteúdo do ensino religioso. É o sistema de ensino, ele vai ouvir entidades civis, ou seja, vão pegar aí essa entidade civil, ela é independente com o Estado, tá certo? Vão haver vários representantes de diferentes religiões que vão discutir quais serão os conteúdos que vão ser ensinados dentro desse ensino religioso. Por quê? Porque tem que respeitar o princípio de laicidade. O Brasil, ele é um país laico e também, né, a gente viu que tem que ser vedado lá o proselitismo, ou seja, não pode haver conversão. Então, por isso que vai juntar essas pessoas, esses representantes religiosos para discutir quais conteúdos que vão ser ensinados. Beleza? Vamos para o último artigo, então. Artigo 34. E o artigo 34 é babinha, facinho. Artigo 34. Nossa Senhora, que riscão é esse? Vou apagar aqui, artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho. Gente, entenda aqui, ó, são 4 horas. Vai ter pelo menos, ó, pelo menos, é no mínimo, 4 horas no ensino fundamental. Efetivo às salas de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Entenda, o ensino fundamental tem que ter no mínimo 4 horas, mas a ideia, a meta é aumentar progressivamente. Aqui no CAPT já fala isso. Parágrafo 1º. Tá bom, a gente já entendeu que isso tem que ser no mínimo 4 horas. São ressalvados os casos do ensino noturno, ó, o EJA aqui, ó, o EJA, Educação de Jovens e Adultos, e das formas alternativas de organização autorizadas dessa lei.
Tá, o ensino fundamental tem que ter menos de 4 horas, mas calma lá, tem algumas exceções. Primeira, o EJA. Sempre falo, né, que eu fiz o estágio no EJA, gente, amei, amei. Mas o local é bem perigoso. É um local escuro, é um local que não rola sair de lá muito tarde. Os alunos entram 7 horas da noite. E aí, tinham que ficar até as 11, né? 8, 9, 10, 11, 4 horas. Mas, como o local é perigoso, é muito escuro, eles só ficam até as 10. Por quê? Porque o ensino do EJA, ensino noturno, ele tem que ser adaptado às realidades do aluno, tá certo? Então, realmente, pode ser ressalvado aí essa diminuir o número de aulas, o número de horas, não de aulas, o número de horas, tá? No EJA. E também, então, a gente já viu que no EJA pode haver essa diminuição e também nas formas alternativas de organização. A gente já viu ao longo da LDB algumas formas alternativas de educação, como as escolas quilombolas, como a pedagogia da alternância, tá? Também pode haver aí essa diminuição nas horas, tá? E parágrafo 2º, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, que é aquilo que eu falei lá no comecinho. A meta é ir aumentando esse tempo de horas, ao longo do tempo, né? Progressivamente. E aumentando, para ter, então, o ensino fundamental em tempo integral. Essa é a meta, ensino fundamental em tempo integral. E quem que vai decidir quando e como vai acontecer isso é o sistema de ensino. Eles que vão decidir. Aqui na capital de São Paulo, a maioria das escolas públicas, as escolas estaduais, do ensino fundamental já tem esse tempo integral. Então, você vê que o próprio sistema estadual, que já está organizando isso daí e progressivamente vai estar tá aumentando essa carga horária. Certo, gente? Vamos lá para a última questãozinha? Eu sei, vocês vão sentir minha falta, também vou, mas bora! Vamos para a última questão. O ensino fundamental voltado para o desenvolvimento da capacidade de aprender, o foco do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, ó. A gente já viu isso, né? Leitura, escrita e cálculo. Tem disposições específicas e regramentos da redação da LDB. A partir dessas disposições, avalie as assertivas a seguir. 1. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente, ó, palavrinhas que a gente já tem que ficar atento. Incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição do material didático adequado. 2. O ensino religioso de matrícula obrigatória é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários regulares das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 3. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 8 horas de trabalho efetivo em sala-aula, sendo progressivamente ampliado no período de permanência na escola. 4. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. As assertivas que apresentam regulamentações na LDB acerca do ensino fundamental são. E aí, gente? Eu já fui lendo, já fui riscando, né? Porque prova boa é prova riscada. Então, vamos lá. Tenta responder aí você volta aqui comigo.
O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente, então o currículo tem que incluir obrigatoriamente conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos adolescentes, de acordo com o ECA. É isso? Claro! Perfeito! 2. O ensino religioso de matrícula obrigatória é matrícula obrigatória? Não, é facultativo. Então, ó, essa daqui está errada. 2, falso. 3, a jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 8 horas de trabalho efetivo em sala de aula. 8 horas? Negativo, é 4 horas. Então, a 3 também está errada. 4, o estatuto do... O estatuto, tô doida, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Correto. Então, ficou 1 e 4. 1 e 4, letrinha A. É isso, gente. Gostaram da nossa aula? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu responder tudo, se você está gostando. Próxima aula, vamos falar sobre o ensino médio. Ai, que aí, ó, tem mudança atrás de mudança. Porque já teve mudança do ensino médio, acho que em 2017, posso estar errada a data. Eu acho que foi em 2017. E aí agora tem uma nova mudança, então é o novo do novo ensino médio. Bom, beijo, até a próxima aula. Fique com Deus e obrigada por estarem aqui comigo. Ah, lembrando que me seguem no Instagram. Me seguem lá. Esse Instagram aqui, ó, tá errado. Mudou. Mudei um pouquinho, mas está como prof. Ai, gente, vou tentar escrever aqui bonitinho, tá? Prof.wendy Martins, tá? Esse é o novo arroba do meu Instagram. Então, me seguem lá, gosta das minhas aulas, me ajudem a subir aí e mais gente conseguir aprender de uma forma gratuita, divertida e gostosa, prazerosa. Beijo! Até! Tchau, gente!